1º de janeiro de 1944. Neste dia foi instalado oficialmente pelo juiz de paz, senhor Pedro de Almeida Magalhães, o município de Conceição Aparecida, tendo como primeiro prefeito o senhor João Barbosa Sobrinho. Alguns vereadores que formaram a primeira Câmara Municipal nos contam alguma coisa sobre essa interessante história. Mês de dezembro de 1947, no prédio da cadeia local, achando-se presentes os vereadores Demetrio Abrão Chair, José Dentro de Melo Carvalho, Francisco Pinto da Silva, Venerando Pio da Silveira, Vital de Souza, José Nicolau Cruz, Emir de Almeida, Jomar José Marques e Domingos André Zerbini, sob a presidência do Dr. Paulo Braulio de Vilhena, juiz de direito da comarca de Carmo do Rio Claro, após a nomeação pelo juiz de Domingos André Zerbini para secretário da mesa, foram, pelo doutor juiz de direito, expedidos os respectivos diplomas aos vereadores eleitos, tendo o primeiro deles, senhor Demetrio Abrão Chair, por ser o mais votado, convidado na forma da lei a prestar um compromisso legal, o qual declarou o seguinte: prometo cumprir dignamente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município. Tendo os demais vereadores, cada um per si, declarado: assim o prometo. Prestado o compromisso, os indicados pedido pelo excelentíssimo senhor, que era candidato a prefeito, senhor João Barbosa, senhor como é que chamava o nosso amigo lá? Francisco Vieira. O senhor Vieira. Então, os dois, prefeito e vice-prefeito. Então, ele nos convidou para serem vereadores e nós aceitamos, para não deixar de trabalhar por Conceição Aparecida. A primeira preocupação minha foi de criar uma escola na propriedade. Eu lutei isso desde até que um dia ganhamos uma escola do Estado. Uma escola lá está. Prefeito e a Câmara não tinha rivalidade nenhuma. Caminhavam junto, todos combinavam. Não tinha discussão, nem pleito, nem desafio. Mesmo entre os vereadores, Sr. Gilmar, com respeito à remuneração, o ordenado de vocês, como que é? Não houve remuneração. Não houve O remuneração. senhor João Barbosa nos falou que gostaria que nós dessemos a remuneração a bem do município, devido à situação financeira está um pouco precária no início, e todos nós concordamos. Eu, pelo menos, servi 2 mandatos, não recebemos nada. Ficou tudo a bem do município. Quer dizer que a maior parte da vida política de vocês não se teve uma remuneração. Foi servir o município. Tudo a favor do município. Nada mais. Nós servimos o nosso município de Conceição Aparecida com o coração aberto para a grandeza de Deus. São Luz, nascida em 13 de agosto de 1913. Foi uma das primeiras professoras primárias. Iniciou-se nas escolas reunidas em 1934. Mais tarde, lecionou no colégio. Hoje, Dona Assunção é catequista da paróquia. Dona Assunção, gostaria de saber como foi o início das escolas aqui na cidade de Conceição Aparecida. Bom, de que me lembro, no princípio havia 2 escolas chamadas distritais.
era a primeira distrital, a segunda distrital. A primeira era ocupada pelo professor português, aliás, um ótimo professor, José Lopes Viana, que lecionava para os meninos, primeiro, segundo e terceiro anos. A segunda escola era ocupada por dona Maria Messias Ferreira de Brito, de Três Pontas, formada em Três Pontas, e que a nossa ternura chama Dona Cotinha. Dona Cotinha. É. E, de modo que esses foram os primeiros professores. Mais tarde, com a criação de mais duas cadeiras, uma foi ocupada pela professora Dolores Cordeiro de Oliveira Luz, minha muito querida cunhada, e que foi, aliás, a primeira pessoa formada em Conceição Aparecida. Formou-se em 1911 na Escola de Muzambinho. E a outra cadeira ocupada pela professora Elvira Barbosa, também formada em Muzambinho, muito boa professora, de família tradicional, né? Sou Evaristo Barbosa, etc. Mais tarde, essas escolas foram agrupadas em escolas reunidas. Então, houve a criação do 4º ano primário, que foi ocupado pela professora Helena Almeida. E onde funcionavam essas escolas reunidas? Essas escolas, no começo, as femininas funcionavam na própria casa da professora. E masculina, aí no prédio escolar aqui do Largo, chamado Instrução. Sem vidraças, sem forro, umas gretas muito grandes no assoalho, sabe? Para dizer a verdade, nem chave tinha na porta, era aberta. Dona Sônia, e quem mantinha essa escola? Era o próprio município? Não, o governo estadual, as escolas estaduais. E houve também duas escolas particulares muito boas, da Nini Fabrino e Nini Barbosa. E, além disso, uma escola paroquial fundada pelo Padre José. Funcionou ali na casa do Casimiro Carvalho, onde mora o Luiz hoje, na casa antiga. Dona Sônia, e o grupo escolar Tiradentes? A senhora chegou a ser a primeira diretora nomeada, né? Fui escolhida para ser a primeira diretora. Fui chamada, mas não fui escolhida, porque exerci só 2 meses, né? 2 meses só? 2 meses. Qual o motivo? Porque eu fiquei doente, então tive que me afastar. E aí eu fui substituída pela Emília, que, aliás, foi uma excelente diretora, muito boa administração no grupo. O grupo era lindo, viu? Muito bem organizado. Depois, por muito tempo, o nosso grupo aqui foi um dos primeiros do Estado, né? O prédio, foi considerado um dos primeiros. Foi criado em 1946. E foi instalado em julho de 46. O prefeito na época? Era o João Barbosa, e o grupo foi trabalho exclusivamente dele, viu? Tanto a criação quanto a instalação, a construção do prédio. Aí, o prédio só ficou pronto em 1950. As escolas reunidas, que passaram a ser grupo escolar, nós transferimos para o Centro Católico, que foi cedido pelo Padre José para funcionar lá, até que o prédio ficasse pronto.